Bom, acho que está gravando. Então, aí, com essa paralisação pelo Covid-19, famigerado corona, vou gravar algumas aulas para vocês aí durante esse tempo de paralisação e vou postando no portal. Essa aula de hoje, que é sobre marcadores de função renal e interpretação de exames laboratoriais, eu sei que algumas turmas já tiveram, tá? Outras não, mas eu vou postar para todo mundo igual, já que eu fiz para um, eu posto para todos. Ela é uma aula bem simples, na verdade, ela é relativamente mais simples. Tá? A gente vai acabar falando de ureia, creatinina, que são os dois principais marcadores de função renal que a gente tem, os marcadores plasmáticos, né, que estão no sangue. É bem simplesinha, no final tem alguns casos, tá? Esse arquivo eu creio que vocês tenham, então tentem realizar esses casos. E num próximo slide, ou até via texto, eu não sei, ainda não decidi isso, para ser bem sincero, né? Eu vou passar a resposta para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de ureia e creatinina, tá? E no finalzinho falar um pouco do exame de urina tipo 1. A ureia e creatinina são os dois marcadores mais utilizados para avaliar a função renal, tá? São marcadores plasmáticos, claro que a gente pode ver na urina e outras questões, mas são plasmáticos, que é o nosso foco principalmente. E eu vou começar falando da ureia. A ureia, ela vem da oxidação de aminoácidos, enfim, ela não vem diretamente, é um produto indireto, né? A oxidação de aminoácidos vai formar amônia para a gente. Dessa amônia vai ser encaminhado para o fígado via glutamina e é convertido em ureia. A ureia, enfim, ela é relativamente tóxica, só que ela é muito menos tóxica que a amônia. A amônia é muito tóxica para a gente. É importante a gente fazer essa conversão de amônia em ureia para impedir a toxicidade de amônia. O que acontece com a ureia? A ureia, a produção dela não é constante, vai depender de alguns fatores. Um fator aqui que é meio óbvio, que eu vou falar primeiro, que para a aula de hoje não vai ser tão importante, é por conta de hepatopatias. Tá? Enfim, o fígado, se o fígado estiver funcionando em uma velocidade menor, tiver alguma degradação de função, ele vai produzir menos ureia, enfim, você vai ter uma produção diminuída de ureia. Para a gente vai ser importante esses dois primeiros. Ingestão de proteínas. O que acontece? Se você ingere mais proteína do que você deveria, ou enfim, até uma ingestão normal de proteínas, um pouco dos aminoácidos daquelas proteínas que a gente come vão acabar sendo oxidados para a produção de energia e vão acabar gerando uma produção de ureia. Então, de uma maneira bem simplória, não é tão direto assim, mas de uma maneira bem simplória, quanto mais aminoácido ingerido, maior a chance de eu produzir ureia. Então, quanto mais aminoácido ingerido, maior vai ser a produção de ureia. E aqui o turnover da proteína endógena, que tem mais a ver com catabolismo proteico, a gente fica reciclando nossas proteínas. Então, muitas vezes, quando a gente está em partes catabólicas no metabolismo, a gente vai degradar mais proteína, formar mais aminoácido, oxidar aminoácido e formar ureia. Bom, beleza. Então, eu falei por que a ureia é importante aqui, né? Fisiologicamente falando, bioquimicamente falando, mas ainda não tem uma relação renal. Por que ela é utilizada como marcador de função renal? Porque 90% da ureia vai ser excretada na urina. Então, a gente vai usar o nosso rim para excretar a ureia. Tá? Os 10% são no trato gastrointestinal pela pele. Enfim, então a gente produz ureia, ela está no sangue, e o rim é o principal fonte que a gente tem, o principal órgão que vai excretar essa ureia que a gente produz. O que acontece? Primeira observação. A ureia, quando a gente filtra a ureia, uma boa parte dessa ureia ela pode sofrer reabsorção, o que não vai deixar ela com um marcador muito específico de alteração renal. Então, ela pode sofrer reabsorção. Então, às vezes, seu rim está até filtrando bem, mas ela pode sofrer um pouco de reabsorção, fica aumentada na circulação. Mas o mais importante aqui que acontece para a gente é o seguinte: a ureia, ela é variável, ela varia, ela não é constante, ela não é produzida de forma constante no nosso organismo. Por conta disso, ela acaba não sendo o melhor marcador de lesão renal e de função renal. Tá? A gente vai usar a creatinina, que eu já falo daqui a pouco. Tá? Mas a ureia tem dois papéis aí que eu diria que são importantes. Tá? Primeiro, a ureia, o excesso da ureia vai ser extremamente tóxico para a gente, tão tóxico quanto a amônia. O excesso da ureia é que dá os sintomas de um paciente com insuficiência renal crônica. Então, alterações no trato gastrointestinal, confusão mental, pode até ter coma, convulsões, sobrecarga cardíaca, hálito de urina, são todas sintomas de insuficiência renal que a ureia que acaba dando, é a concentração, a alta concentração de ureia no sangue que acaba promovendo isso. Tá? Então, a ureia na prática ela vai ser utilizada para avaliar sintoma,
é muito importante. Para isso, se ela estiver alta, se ela estiver em medidas maiores que 100, isso é uma média, obviamente, tem gente que começa a sentir com menos, tem gente que começa a sentir com muito mais, mas em média, ao redor de 100, um pouquinho acima de 100, ela está em concentrações tóxicas, e isso vai, enfim, dizer que o paciente tem uma chance de ter sintomas, tá? Outra coisa, ela serve para avaliar tratamento. Na insuficiência renal, vocês vão ver provavelmente em dietoterapia, que a gente tem o tratamento conservador e o tratamento dialítico. O tratamento dialítico é com diálise, enfim, o indivíduo vai usar lá uma máquina que vai fazer o papel do rim, né, mas é extracorpóreo. E o tratamento conservador é via dieta. Como assim via dieta? A ureia vem de aminoácidos, vem de proteínas. Então, para você diminuir a produção de ureia em um indivíduo, basta você diminuir a ingesta proteica dele. Tá? Então, para avaliar se o tratamento está funcionando ou não, a ureia também é utilizada. E a última, mas não menos importante, utilização da ureia é para fechar diagnósticos iniciais. Por quê? Lesões renais, até mesmo insuficiência renal inicial ou aguda, quem aumenta primeiro na corrente sanguínea vai ser a ureia. A creatinina é o melhor marcador, mas a ureia aumenta antes. Então, tem algumas fórmulas, não vou entrar em aspecto aqui, de relação de ureia, creatinina e taxa de filtração glomerular, que são utilizadas para avaliar um início dessa alteração renal. Tá? Bom, então a ureia, em suma, ela é utilizada para diagnóstico inicial, a gente não vai focar tanto nisso, tá? Vai ter um caso sobre isso, mas enfim, não vou dar detalhes. Serve para avaliar sintomas e o tratamento. Tá? O caso que tem sobre isso daqui é o seguinte, a ureia aumenta primeiro. Tá? Às vezes o seu rim não perde a função, mas ele está lesionado, a ureia acaba aumentando primeiro. Agora a gente vai falar de creatinina. Creatinina, ela vem da creatina, tá? Então ela é a forma que o nosso organismo tem de excretar creatina, desculpa. Então quando a gente precisa jogar fora a creatina, meu músculo, né? Creatina, ela está muito relacionada com o músculo. Quando o músculo precisa jogar fora essa creatina, ele converte ela em creatinina, joga essa creatinina na circulação e daí é a creatinina que vai ser eliminada. Tá? Enfim, a creatina está muito relacionada com a massa muscular, ela é aquela sistema de armazenamento de energia rápido, né, ATP-CK. Em uma reação a gente consegue produzir ATP. Enfim, e a creatinina, qual é a vantagem dela em relação à ureia? A grande vantagem. Bom, primeiro, é uma boa vantagem, mas não é a melhor de todas. Ela vai ser excretada 80% a 90% pela urina, tá? Então a excreção é renal majoritariamente, e ela não vai ser reabsorvida pelos tubos. Se a gente voltar aqui na ureia, a ureia sofre essa reabsorção. Isso daqui pode variar as concentrações de ureia mais facilmente. A creatinina não. Se chegou lá no néfron, vai sair pela urina. Mas o mais importante da creatinina é o seguinte, ela é liberada numa taxa constante na circulação. E essa taxa constante vai depender do quê? Da massa muscular. Tá? Então, quanto mais músculo, mais creatinina você forma, quanto menos músculo, menos creatinina você forma. De tal maneira, o que acontece na prática? Tá? Muitas vezes a ureia pode ficar elevada, mas não porque você tem uma alteração renal. Tá? Ela pode estar elevada, sei lá, porque você está em catabolismo proteico alto, porque você comeu muita proteína aquele dia, ela pode estar elevada. É relativamente comum. Tá? Já a creatinina, ela vai dar elevada se você tem uma massa muscular grande, tá? Se você faz suplementação de creatina, esses dois parâmetros, vamos lá, massa muscular grande e suplementação de creatina. É fácil saber. É só olhar para o cara, se o cara falar, tal, sovaquinho assado, bombadão, batata doce com frango, beleza, creatinina alta por causa de músculo, tá? Ou se ele fizesse suplementação de creatina, só perguntar, você faz suplementação de creatina? O cara vai saber. Tá? O paciente saberia disso. Então, a gente tem essas duas situações que podem realmente aumentar a creatinina, e a outra situação que pode aumentar a creatinina é lesão renal, é insuficiência renal. Tá? Então, ela é um excelente marcador para alterações renais. E, por conta disso, ela também vai ser utilizada para o cálculo da taxa de filtração glomerular, tá? Essa TFG aqui. Tá? O que é a TFG? É o volume de plasma, o volume de sangue que o nosso rim consegue filtrar por unidade de tempo. Então, a unidade que a gente usa é ml, microlitros por minuto. Então, a gente fala, o nosso rim filtra lá o normal de um homem é de 90 a 120 ml por minuto. Tá? Se for mulher, seria de 80 a 120. Enfim, o que acontece? Como a creatinina ela é liberada numa taxa constante, ela vai ser eliminada principalmente pela urina, a gente usa ela para
calcular essa taxa de filtração glomerular. Então, quando a gente fala aqui, já vou falar dos slides aqui, depuração ou clearance, tá? Primeiro, depuração e clearance são a mesma coisa, só que depuração é português, clearance é inglês, tá? Isso daqui seria a taxa de filtração de creatinina. A depuração da creatinina, o clearance de creatinina, seria a taxa de filtração de creatinina. Como ela é muito parecida com a nossa taxa de filtração glomerular, a gente acaba estimando o valor, mas a gente acaba dizendo que eles são equivalentes. Tá? Então, a depuração de creatinina e o clearance de creatinina, enfim, só tradução em inglês e português, elas são equivalentes à taxa de filtração glomerular. O que ocorre? A gente consegue calcular essa taxa de filtração glomerular de uma forma real ou de uma forma estimada. A forma real, a gente vai ter que usar a creatinina que está no sangue e a creatinina que está na urina de 24 horas. Tá? Ela é um valor real, ela é um valor mais certinho, que está mais condizente com a realidade, enfim, o próprio nome diz, né? Real. Tá? Já a estimada, ela vem de uma fórmula, essa fórmula que está aqui para vocês, também não vai precisar saber calcular, tá? Mas que ela vai, enfim, depender de alguns parâmetros, mas a gente consegue calcular essa taxa de filtração glomerular estimada a partir só da creatinina plasmática. Os outros parâmetros, enfim, a gente já sabe, como assim? Idade, tá? Vai saber a idade do paciente, o médico que vai calcular isso. E por que a idade tem relação com essa taxa de filtração e com a creatinina? Primeiro, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde massa magra, a gente tem sarcopenia, então vai perder massa muscular, portanto a creatinina vai estar relacionado com isso. E a outra coisa é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo néfron no rim e vai perdendo função renal. É normal, não tem como você segurar isso. Enfim, você vive para morrer, né? Enfim, então você vai perdendo ao longo do tempo. Tá? Então a gente tem uma relação com a idade. A massa, porque, enfim, na maioria dos indivíduos eutróficos, tá? Se você tem uma massa maior, você tem mais massa muscular. Tá claro, isso daqui é uma estimativa. Se você pegar um obeso, essa fórmula já vai dar um resultado que não é tão próximo da realidade, tá? Mas para indivíduos eutróficos geralmente funciona. E aqui no final é o seguinte, você calculou essa parte aqui, tá? Vai dar um valor, sei lá, deu X. Se for homem, o valor vai ser X. Se for mulher, o valor real vai ser 85% de X. 0,85 é 85%. Por quê? Porque mulher tem menos massa muscular que homem. Tá? Então, na prática, a gente tem aqui a ureia e a creatinina. A ureia vai ser utilizada para fechar diagnóstico inicial e avaliar sintoma e tratamento. A creatinina já é um marcador mais específico aí de função. Se você tiver um aumento de creatinina da noite para o dia, por exemplo, isso significa que a sua lesão renal piorou. Tá? Já a ureia, se aumentou, diminuiu da noite para o dia, pode significar uma piora na lesão renal, um aumento, tá? Mas ela é variável, vai depender do que você ingeriu, vai depender, de repente, se o paciente fez diálise ou não, enfim, tem outros parâmetros aqui. Ela varia muito mais fácil do que a creatinina. Tá? Então, a creatinina é o melhor marcador aí que a gente tem para a função renal. Aqui tem uma tabela mostrando que a creatinina ela varia com a idade, tá? E daí, enfim, variou a creatinina, vai variar a taxa de filtração glomerular. E aqui tem uma outra tabela que é muito utilizada na prática, que é para avaliar o estadiamento da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica. Para fazer isso na prática, os médicos acabam usando principalmente taxa de filtração glomerular e creatinina plasmática. Sabendo esses dois valores aqui e observando a proteinúria, você chega no grau de estadiamento da doença renal crônica, tá? E esse grau de estadiamento vai muitas vezes ditar o tratamento que vai ser realizado. Geralmente 1 e 2 são tratamentos conservadores, tá? Claro, cada caso é um caso, mas geralmente 1 e 2 tratamento conservador, 3 tratamento conservador ou dialítico, 4 e 5 dialítico, tá? Isso no geral. Bom, e para finalizar essa aula, vou falar um pouquinho desse exame aqui de urina tipo 1, que ele não tem uma relação direta com a função renal, mas como é urina, está aqui no rim, né? E faz urina, então a gente põe aqui no rim. Esse exame de urina tipo 1 é um exame bem simples, onde você pega a urina e coloca aqui nessas fitinhas, que parecem fitinha de medir pH, mas enfim. E ele é um exame qualitativo. Tá? Diferente aqui da creatinina, da ureia, da taxa de filtração glomerular, que dão números, dão quantidades. Isso daqui é qualitativo.
ele vai dar uma qualidade. Como assim uma qualidade? Vai falar ausente ou presente na maioria das vezes. Tá? Falar tem ou não tem, tem pouco, tem muito, tá normal, não tá normal, mas não vai te dar um número exato. Tá? Então, ele é utilizado como um exame acessório, tá? Nunca vai ser utilizado para fechar diagnóstico só ele, sozinho, enfim, não existe isso. Tá? Mas ele é utilizado como acessório de outros exames. Tá? Então, o que a gente vê no exame de urina tipo 1? Vou falar bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia, mas só uma dele que eu esqueci. Na prática, ele, obviamente, no laboratório clínico que realiza isso, tem máquinas que realizam. Você não precisa pegar a fitinha e ficar colocando em toda a amostra de urina. Tá? Bom, o que sai? Bilirrubina e urobilinogênio, que tem relação com alteração hepática, corpos cetônicos, enfim, vai avaliar se tem cetocitose ou não, a produção aí de corpos cetônicos, ácido ascórico, que é um controle interno do laboratório para ver se tem aí um falso negativo de glicose, enfim, não vou entrar em aspectos sobre isso. Glicose, saber se tem ou não glicose para identificar diabetes. Proteína, saber se tem ou não proteína na urina, não é normal a gente apresentar proteinúria, né? Proteína na urina. Sangue, que vai avaliar infecções e lesões no trato urinário. pH, para saber o pH da urina, se está mais ácido, se está mais básico. Isso daqui vai ter relação, às vezes, com infecções. Nitrito, que é um metabólito de bactérias. Tá? Então, se tem nitrito na sua urina, provavelmente você tem uma bactéria morando no seu trato urinário, você está com infecção urinária. Leucócitos também vão estar relacionados com lesão renal e infecções. E densidade, que tem uma relação aqui com chance de desenvolver cálculo renal. Tá? Bom, então a aula é isso. Isso daqui é uma primeira aula, acho que eu vou melhorando aí com o tempo, até comprando umas lousas aí para fazer uns rolês. Mas enfim, essa daqui é uma primeira aula, está disponibilizado e, enfim, toda semana eu vou ficar colocando conteúdo para vocês. Falou! Eu não sei como é que para isso. Beleza, vocês estão vendo isso tudo.